Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar de triagem e avaliação nutricional. Portanto, esse é um tema que merece muita atenção. Eu vou me basear no chamado processo de cuidados nutricionais. Esse processo ele foi determinado recentemente pela Sociedade Europeia de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral e consta dessas etapas que estão aí: triagem nutricional, avaliação nutricional, procedimento diagnóstico, plano de cuidado, em que nós vamos traçar uma orientação e a terapia nutricional a partir das necessidades energéticas, a documentação e o registro. Porém, hoje eu vou falar basicamente da triagem e da avaliação nutricional. O procedimento diagnóstico eu vou comentar algumas coisas de alguns exames, tá certo? Então vamos dar sequência à nossa aula. Bom, durante muito tempo o diagnóstico de desnutrição ele foi realizado de maneira tardia, quando o paciente já apresentava esse aspecto: uma desnutrição proteico-calórica grave, magreza, perda de massa muscular, perda de tecido subcutâneo, perda da bola gordurosa de Bichat, sinais de hipovitaminose, como sinal da bandeira com a deficiência de vitamina A, queilite angular pela deficiência de ferro, a glossite ou aquela língua despapilada pela deficiência de vitaminas do complexo B. Mas será que não teria uma maneira de fazer um diagnóstico mais precoce? E outro ponto, a desnutrição ela tem um conceito por trás disso. Então, é uma alteração do compartimento corporal associado à perda de massa muscular e potencial redução da funcionalidade. Repetindo, alteração da composição corporal com perda de massa muscular e uma potencial perda da funcionalidade. Essa funcionalidade nós traduzimos na função metabólica, função física, mental. Esse é o aspecto da desnutrição como um todo. E como nós vamos diagnosticar? Desde 1995, 96, há essa preocupação, ou seja, há mais de 20 anos. Em 2009, houve uma força-tarefa para padronizar essa detecção da desnutrição. O problema é que os protocolos utilizados, eles causavam muita confusão e às vezes até um subdiagnóstico. Por quê? Tentava-se fazer uma avaliação muito mais complexa, buscando exatamente esses sinais. E já de antemão, eu adianto, não existe nenhum exame laboratorial ou exame de imagem que possa diagnosticar com 100% de certeza essa desnutrição. Nós temos exames que complementam o nosso diagnóstico. Então, como será feito isso? Como nós podemos escolher a melhor ferramenta ou a melhor ferramenta para um ambiente específico? Percebam, nesse slide é bem interessante que nós temos hoje várias ferramentas de triagem ou screening pesadas em comparação com a avaliação tradicional, aquela avaliação mais minuciosa. Mas será que tanto a avaliação quanto o teste de triagem serve para qualquer tipo de ambiente? Eu posso aplicar o mesmo teste no ambulatório, na enfermaria e no CTI? Claro que não. Será que serve para qualquer tipo de indivíduo, seja ele cirúrgico ou clínico, internado ou não? De antemão, exame não tem um exame que possa substituir tudo isso. Mas nós temos alguns exames que são muito bons para a composição corporal. Nós temos a densitometria, a tomografia, o ultrassom e até exames à beira-leito, como a força de preensão palmar, alguns testes de funcionalidade. Então tudo isso gerou alguns protocolos. E nesses protocolos nós podemos definir a principal ferramenta utilizada. Mas o importante é saber que entre o screening e a avaliação, eu preciso de um teste muito sensível. Um teste simples, prático, aplicável à beira do leito, aplicável no ambulatório, que consiga fisgar realmente, detectar essa desnutrição de uma maneira mais precoce. Por isso o termo risco nutricional foi introduzido. Ou seja, um teste de
triagem, ele vai passar a ser utilizado para detectar precocemente o risco nutricional. E esse teste ele tem que ser simples, fácil de se aplicar, prático, barato. Vamos ver em seguida alguns testes desses. Na avaliação, nós já podemos fazer uma avaliação mais minuciosa. E como sempre, nós começamos da anamnese. A anamnese é essencial, porque nós fazemos não só um histórico das queixas do paciente, por exemplo, o indivíduo chega no seu consultório com uma queixa de anorexia ou hiporexia, ele chega dizendo que está se sentindo mais cansado, e você vai tentar perceber isso através de outras perguntas. O senhor está perdendo peso? Essa perda de peso foi intencional ou não? E o histórico nutricional é importante. Saber qual a qualidade da alimentação dele, qual a quantidade que esse paciente ele está ingerindo. Ou seja, nós vamos perguntar, fazer um recordatório alimentar nas últimas semanas. Também na anamnese eu vou querer saber se há indícios de alguma doença inflamatória ou infecciosa. Ele está com febre, ele tem dispneia, ele tem sintomas cardiovasculares, ele tem edema. Será que esse paciente não está com alguma síndrome consumptiva e ele está perdendo peso porque tem alguma outra doença? Então a avaliação no contexto da anamnese é muito mais ampla, ao contrário de um teste de triagem que vocês vão ver, nós temos algumas perguntas chaves. Sobre o exame físico. O exame físico, nós buscamos sim por aqueles indícios já de desnutrição mais crônica. Perda de tecido subcutâneo, atrofia ou perda de massa magra, alguns sinais de deficiências de micronutrientes, como eu falei, de vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina ferro, micronutrientes, alguns minerais, mas muitas vezes esses sintomas, esses sinais, eles não são precoces. Então esperar que o paciente apresente sinais e sintomas de deficiência de micro e macronutrientes pode ser tarde demais. A inflamação, como eu havia dito, a hiperglicemia a glicemia é um reagente inflamatório também, né? O paciente com sepsis ele costuma estar mais hiperglicêmico. E por fim, dentro dessa avaliação mais complexa, os dados antropométricos. O que é a antropometria? É a medida, é um método de avaliação da forma e das proporções do corpo. Então eu vou fazer o peso e a altura. Indiretamente eu meço através do cálculo, eu vou ter o índice de massa corporal. Eu posso avaliar as pregas ou dobras do corpo. Então as dobras, aqui eu coloquei só a tricipital, mas eu tenho subescapular, abdominal, para determinar o percentual de gordura. As circunferências, aqui eu coloquei circunferência do braço, circunferência muscular do braço, área muscular do braço, que são medidas indiretas através de fórmulas. A circunferência de panturrilha é muito utilizada no meio clínico, até mesmo entre os idosos. Então, quando eu tenho uma circunferência menor que 31 ou 33, dependendo da literatura, esse paciente tem um risco de desnutrição. O hand grip ele não chega a ser um dado antropométrico, é a força de preensão palmar, é muito mais um dado fisiológico, funcional. Eu vou falar a seguir dele. Bom, e os exames laboratoriais? Nós temos alguns reagentes de fase aguda, como a transferrina, ferritina, proteína C reativa, leucócitos, glicose. Todos esses foram muito utilizados durante muitos anos na tentativa de inferência da desnutrição, a própria albumina. Mas a albumina, até o ponto dela chegar a estar baixa, quando ela está baixa não quer dizer que seja um paciente desnutrido. Eu posso ter uma síndrome nefrótica, uma insuficiência hepática. E o balanço nitrogenado negativo é um sinal de perda de proteína, perda de nitrogênio. Então, quanto maior esse balanço nitrogenado negativo, também pode significar uma quebra de proteína exacerbada. Mas, como eu havia dito, nenhum destes serve para uma avaliação exclusiva do estado nutricional. E percebam quantas dificuldades nós temos. Um bom exemplo é um paciente muito idoso, octogenário,
que tem um consumo reduzido de alimentos e por ter exatamente um metabolismo mais lento. E muitas vezes ele vai perdendo massa muscular em consequência da própria idade, em consequência desse consumo reduzido. Mas não necessariamente ele está doente. Além disso, eu tenho outras situações como distrofias, lesões medulares, que eu posso ter um paciente paraplégico com atrofia da panturrilha, mas que no membro superior ele tem as medidas exatamente iguais. Esse slide é basicamente para citar as dificuldades que nós temos no dia a dia. Doença aguda e sem interação. O paciente internou no CTI com um quadro infeccioso, ele não consegue dizer qual o peso usual, qual é a altura dele. Então, nós temos, por exemplo, fórmulas de estimar a altura através do comprimento do fêmur. Várias outras condições fazem com que a pessoa perca peso muito rapidamente. Então, ao internar uma pessoa, ela começa a ficar em jejum, ela fica em jejum porque foi fazer exame, porque foi fazer um procedimento cirúrgico, e simplesmente isso leva a uma perda de peso em uma semana de quase 5 quilos, muitas vezes, dependendo da doença subjacente. São muitas dificuldades na estimativa do grau de catabolismo, no grau de hipermetabolismo e na estimativa dessa composição corporal. Para isso, em 2012, uma declaração conjunta da Associação Americana de Nutrição e Dietética, junto com a Sociedade Europeia, definiram a etiologia, ou seja, a causa da desnutrição, ela deve passar por dois parâmetros. Primeiro, se esse paciente tem uma resposta inflamatória e se o tempo da exposição é agudo ou crônico, sendo crônico por mais de 3 meses. Vamos ver como é que fica isso na sequência aqui. Então, você identificou o risco nutricional desse indivíduo. Ele tem um comprometimento da ingestão ou uma perda de massa corporal, que são os dois principais parâmetros. Gravem isso. Ingestão inadequada e a redução da massa corporal são os dois principais parâmetros que predizem complicações e é um risco nutricional aumentado. Esse paciente ele está inflamado ou não? Se ele estiver, ele cai aqui nesses dois lados. Nesse aqui é uma inflamação leve ou de baixo grau, ou uma inflamação marcante. Sendo que a inflamação leve de baixo grau geralmente é uma desnutrição relacionada à doença crônica. Nós temos pancreatite, câncer de pâncreas ou qualquer tipo de tumor, insuficiências orgânicas como insuficiência renal, insuficiência hepática, doenças autoimunes, artrite reumatoide, a própria obesidade, a obesidade sarcopênica, em que você tem perda de massa muscular com perda de funcionalidade. Agora, do outro lado, eu tenho resposta inflamatória aguda. Aí sim, a pancreatite, infecções graves, queimadura, trauma. Agora, se o paciente não apresentar sinais de inflamação, não apresentar febre, taquicardia, dispneia, taquipneia, vasodilatação, essa desnutrição ela pode ser relacionada a uma inanição, dificuldade na ingestão, seja por fome, seja por doença psiquiátrica, como uma anorexia, seja por uma dificuldade na deglutição, por disfagia, doença de Parkinson, por alteração na dentição. Tudo isso pode levar a um risco nutricional e esses pacientes que apresentam esse risco, eles devem ser encaminhados prontamente para um planejamento nutricional, que é aquela sequência que eu havia dito. Bom, então quais seriam as principais ferramentas de detecção precoce do risco nutricional ou da desnutrição? Bom, a Aspen ela sugeriu esses 6 parâmetros aqui. E como eu havia dito, os 2 primeiros são os principais. Ingestão inadequada e perda de peso são aqueles red flags, aquelas bandeiras vermelhas que devem chamar a atenção. Se a pessoa não está ingerindo direito ou teve uma perda de peso não intencional, o que quer dizer que ela não é que ela não teve perda de apetite, mas ela não está fazendo dieta para isso, não está fazendo exercício para perder peso, isso chama atenção e oferece um risco nutricional. Além disso, se você detectou perda de massa muscular, perda de tecido subcutâneo, acúmulo de líquido, seja localizado ou generalizado, ou ainda redução do estado funcional,
esse paciente ele tem um risco nutricional aumentado. O que é a redução do estado funcional? Nós temos inúmeros testes, desde teste de equilíbrio, testes de caminhada, de 6 minutos de caminhada para avaliar a velocidade e a distância disso. Mas atualmente nós temos 2 testes principais, mais práticos. Temos um outro teste em que ele levanta da cadeira, anda 3 metros, volta e você calcula quantas vezes ele faz isso em 3 minutos, chamado Time Up and Go. Esse é um teste muito utilizado em paciente idoso, porque só de levantar da cadeira, de ter restrição, dar a volta e voltar na cadeira e sentar, fazer isso repetidamente, você percebe o grau de limitação, a funcionalidade desse indivíduo. E tem um outro que é muito prático, usado à beira do leito, não somente utilizado em paciente ambulatorial, mas também internado, que é a força de preensão palmar. A força de preensão palmar, você usa um aparelho chamado de dinamômetro e pede para ele aplicar essa força e você calcula e já tem dados validados na literatura. Bom, se a gente está falando de uma ferramenta de triagem, eu tenho que falar de uma ferramenta de avaliação nutricional. Então eu junto aqueles, vejam aqui, nessa primeira coluna, aqueles 6 tópicos, ingestão inadequada, perda de peso, e eu vou interpretar a partir do contexto da doença. Se essa desnutrição tem um contexto de doença aguda, contexto de doença crônica, ou um contexto social, ou comportamental, ambiental. Todas elas divididas em grave e não grave. Bom, mas como eu vou determinar isso? Você vai ver a partir das perguntas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o hand grip. Se ele tem uma medida de hand grip reduzido para a idade e para o peso, e para o sexo também, porque existe essa limitação, o paciente ele pode ter uma desnutrição grave. Tá? Se ele tem uma ingestão de menos de 50% do estimado do requerimento energético dele, ele pode ter uma desnutrição grave. E aí você vai calculando. Mas vejam, não é simples. A avaliação ela demanda mais tempo e demanda a capacitação. Então o médico, o nutricionista ou o enfermeiro capacitado pode fazer essa avaliação. Mas, num primeiro momento, a triagem ela é feita por qualquer profissional de saúde.